Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10. Redução das desigualdades. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. ODS 10 – Redução das desigualdades. O ODS 10 apresenta como premissa que o crescimento da renda é necessário, porém insuficiente para a promoção da igualdade. São necessárias políticas de proteção social, migratória, fiscais e salariais que contribuam para a promoção da igualdade econômica, mas que também devem estar aliadas a um grande esforço de todos os setores para aumentar a representação de grupos historicamente discriminados, como mulheres, negros, indígenas e LGBTQIA+. Todos devem ter vez e voz na sociedade, em condições de igualdade em suas demandas e respeito às suas diferenças. Mas o esforço não é só internamente em cada país. Para que esse processo seja bem-sucedido, é preciso também fortalecer a representação política dos países em desenvolvimento nas instituições econômicas globais e a regulamentação dos mercados financeiros. Isso significa que as nações mais pobres devem exercer uma maior participação nas discussões que decidem as ações que impactam o futuro comum de todos. Exemplo claro da falta dessa participação é o que assistimos em relação à distribuição das vacinas. Países ricos com sobra e o continente africano com grande parte de sua enorme população sem acesso a vacinas contra o coronavírus. Mesmo a cidade mais rica do país é retrato da realidade existente no Brasil. Afinal, somos reconhecidos como um dos países mais desiguais do mundo. Em São Paulo, é dramática a diferença entre a qualidade de vida existente entre as áreas mais ricas e as mais pobres da cidade. Para se combater tais desigualdades, é fundamental políticas públicas inclusivas e investimentos nas áreas mais carentes. No plano plurianual da Prefeitura de São Paulo, estão previstos cerca de 25% dos recursos que serão destinados considerando o índice de vulnerabilidade dos distritos para a alocação das verbas. Para se ter uma ideia da importância e da urgência da destinação prioritária desses recursos, a expectativa de vida média nos distritos pobres de São Paulo é de aproximadamente 58 anos. Nos ricos, chega a 81 anos. Ou seja, a diferença de tempo de vida é de 23 anos dentro da mesma cidade, a mais rica da América Latina. Muito dessa situação terrível pode ser explicada pela desigualdade no acesso à saúde, à educação, à habitação, à água, ao saneamento básico e, claro, à renda. Ainda devemos levar em conta a maior mortalidade infantil e os casos de homicídio que vitimam principalmente os jovens negros. A Prefeitura paulistana também possui programas importantes em apoio a minorias, como o programa Transcidadania, que promove a reintegração social e o resgate da cidadania para travestis, mulheres transexuais e homens trans em situação de vulnerabilidade. Atualmente, o programa possui 510 vagas. Utilizando o desenvolvimento da educação como principal ferramenta, as beneficiárias e os beneficiários recebem a oportunidade de desenvolver a prática da cidadania.
Cada participante recebe acompanhamento psicológico, jurídico, social e pedagógico durante os 2 anos de permanência no programa. Em 2019, o programa atendeu 196 pessoas. São Paulo é uma cidade conhecida por acolher estrangeiros que chegam por aqui muitas vezes em situação de muita vulnerabilidade. Para atender essas pessoas existe o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes, o CRAI Oriana Jara, que é um serviço público da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Localizado no centro da cidade, o CRAI Oriana Jara oferece apoio especializado e multilingüe para imigrantes, com foco em orientações sobre regularização migratória e acesso a direitos sociais, além de orientação jurídica e do serviço social, bem como encaminhamento de denúncias de violações de direitos humanos. Já a Central de Intermediação em Libras é um serviço que faz a mediação na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e surdos no atendimento em qualquer serviço público instalado na cidade de São Paulo. O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Em 2019, foram realizados 119 atendimentos. A Prefeitura também possui cotas raciais no funcionalismo público, que prevê a reserva de 20% de vagas para pessoas negras, alcançando os cargos efetivos e de livre provimento, bem como os estágios profissionais e concursos internos, devendo ser aplicada obrigatoriamente por todos os órgãos da administração direta e indireta. Em 2019, foram 10,76% servidores efetivos municipais negros contratados pela Lei de Cotas. Entre os principais objetivos do ODS 10 estão: alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional. Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos. Eliminar leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislações e ações adequadas. Adotar políticas fiscal, salarial e de proteção social e alcançar maior igualdade. Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições financeiras globais. Assegurar uma representação mais forte dos países em desenvolvimento nas tomadas de decisão nas instituições econômicas e financeiras globais. Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas. Só poderemos falar em sociedade desenvolvida e civilizada quando efetivamente reduzirmos as desigualdades entre as pessoas e os países. Para falar sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de número 10, redução das desigualdades, a convidada do Diálogos Envolver de Maratona ODS é a mestre em Gestão de Políticas Públicas, Maitê Galto, gerente de programas, incidências e campanhas da Oxfam Brasil. A Oxfam é uma organização que atua em mais de 90 países na busca de soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça, por meio de campanhas, programas de desenvolvimento e ações emergenciais. Maitê, muito obrigado por estar conosco nesse projeto. Muito obrigada, Reinaldo, pelo convite, e é um prazer poder colaborar com vocês. Obrigado, Maitê. Já começando aqui com a nossa conversa, entrando já nos detalhes do ODS 10, a questão da desigualdade é algo que atinge o mundo indistintamente, mas no Brasil tem um significado ainda maior, né? Pois somos um dos países mais ricos em recursos, ao mesmo tempo um dos mais desiguais, né? Diante disso, os desafios do ODS 10 eu acredito que ainda sejam maiores, né? E mais necessários em nosso país. Você concorda?
Eu concordo que é um dos objetivos mais desafiadores que a gente tem no conjunto dos 17 para o Brasil, e principalmente porque o cumprimento do ODS 10 naquilo que se refere à desigualdade dentro do país depende do cumprimento dos demais. Né? A gente não vai conseguir reduzir desigualdade no Brasil se a gente não cumprir o ODS 1, de redução da pobreza, o ODS 5 de redução das desigualdades de gênero, se a gente não conseguir promover a redução da desigualdade racial que a gente tem no país, cumprindo e levando a sério o princípio de não deixar ninguém para trás, né, e uma agenda que é, de fato, centrada nas pessoas, né? E para isso, a gente vai precisar muito também de dispositivos, por exemplo, do ODS 17, que é a questão da produção de dados e indicadores, que vão permitir políticas estruturadas e focalizadas para o cumprimento dos ODS e para a redução das desigualdades no país. E que a gente tem diferentes tipos de desigualdade, né? A gente tem a desigualdade racial, a gente tem a desigualdade de gênero, a gente tem a desigualdade de renda, né? A gente tem a desigualdade geracional, né, dos diferentes impactos que as violações ou os indicadores têm para diferentes faixas etárias, e a gente tem ainda a questão das desigualdades territoriais, né, que são as regionais, que a gente tem as diferenças entre norte e nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, e a gente tem as desigualdades territoriais dentro das cidades, por exemplo, né, entre centros urbanos e periferias, centros urbanos e territórios rurais, e todos esses são elementos que dão muita complexidade para a questão da desigualdade no país. Na verdade, a gente tem destacado na maratona que todos os ODS, eles realmente, né, como você destacou, eles estão interligados, estão entrelaçados, né? Não vai dar para a gente ter alguns que caminhem bem em detrimento de outros, porque se a coisa não avançar de maneira mais geral, a gente não vai atingir os objetivos efetivamente, né? Bom, entre as metas, né, a gente tem como a primeira colocada aqui pelo ODS, que até 2030 a gente tem que alcançar e sustentar um crescimento de renda dos 40% da população mais pobre, né? Para que se alcance uma taxa maior para a média nacional, né? É uma meta bastante ousada, principalmente aqui no Brasil, né? Como você vê isso? É possível alcançar esse objetivo? É possível alcançar o objetivo, principalmente se a gente pensar, como eu comentei antes, na estruturação de políticas focalizadas. Porque se a meta ela é estruturada para pensar o aumento da renda dos 40% mais pobres, né, a gente tem como, do ponto de vista dos indicadores, entender qual é o perfil dessa população, né, e quais são as políticas que a gente precisa promover para que essa meta seja cumprida. E muitas vezes as pessoas tendem a achar que a redução da desigualdade de renda pode ser resolvida por políticas de transferência de renda, né? E as políticas de transferência de renda, elas são fundamentais no processo de desenvolvimento, principalmente porque elas resolvem as demandas, as necessidades das pessoas de uma maneira imediata. Mas, para ser uma redução dessa desigualdade de renda sustentada, a gente precisa atuar nos outros objetivos, né? A gente precisa melhorar e cumprir as metas do ODS 8, que é em relação ao trabalho, à inclusão. A gente precisa cumprir as metas do ODS 4, que tem a ver com educação, né? A gente precisa garantir qualidade de vida para esses 40% mais pobres, e que aí são os ODS 1, 2 e 3. Então, é possível, desde que a gente tenha a construção de políticas orientadas para isso e que sejam políticas intersetoriais, né? Como já foi feito no Brasil durante os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, quando a gente conseguiu reduzir a pobreza extrema no país. Perfeito. Bom, e apontado pelo ODS, um dos caminhos para se obter, né, para caminhar nessa direção da redução das desigualdades, está no empoderamento
A ODS fala de empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, né? Independente, como você até ressaltou aí, a idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, né? Condição econômica. Que resultados esse empoderamento pode trazer para o combate às desigualdades? Eu acho que uma primeira reflexão que a gente precisa fazer é o que a gente entende por empoderamento, né? Empoderamento, na minha perspectiva, é de que a gente precisa dar condições para que cada cidadão e cidadã brasileiro tenham autonomia no seu desenvolvimento e na sua qualidade de vida. Né? Então, quando eu falo de fazer o empoderamento de diferentes grupos para que eles sejam incluídos economicamente e socialmente, significa pensar quais são todas as iniciativas que eu tenho dentro desse conjunto de 17 objetivos e 169 metas que vão contribuir para a construção dessa autonomia. Né? Porque a gente poderia pensar num super programa de transferência de renda, onde a gente resolvesse a questão da desigualdade de renda. Só que ainda assim, essas pessoas estariam sempre em risco de, se essa política de transferência de renda for interrompida, elas no dia seguinte elas voltam para a condição de pobreza que elas estavam antes. Né? E a gente vê isso hoje, por exemplo, com os desafios que a gente tem de manutenção de programas como Bolsa Família ou o próprio auxílio emergencial agora com esse cenário da pandemia que aprofundou muito essa questão da desigualdade racial. Outro ponto importante que é colocado é garantir a igualdade de oportunidades, que eu acho que vai muito ao encontro do que você está dizendo, reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação, até uma coisa eu acho que é importante, até da tua própria formação, você é mestre em políticas públicas, eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias, né? E a promoção de legislações positivas, né? Políticas e ações adequadas a esse respeito, né? Quanto que essas legislações efetivamente, e políticas públicas inclusivas, podem contribuir para esse trabalho de redução da desigualdade? Elas podem contribuir muito, né? A gente tem alguns exemplos que a gente pode citar aqui que ajudaram a reduzir diferentes elementos de desigualdade. A própria Lei Maria da Penha, por exemplo, que ela é de prevenção e combate à violência contra as mulheres, ela é um elemento de legislação que é estruturante na redução das desigualdades de gênero. Né? Mesmo que ela esteja focada numa questão mais específica de combate à violência. Né? A gente viu também recentemente crescer muito o debate sobre a ampliação da representação política, por exemplo, de mulheres ou de pessoas negras no parlamento. Então, quando a gente tem políticas de cotas que fazem com que os partidos tenham que ter um número de candidatos, sejam de mulheres ou de pessoas negras, ou que exista uma lei obrigando para que o recurso do fundo partidário seja compartilhado de maneira proporcional, isso são leis que permitem condições de inclusão e não discriminatórias que estão aí no centro do debate do país atualmente. Uhum. Muito bom. Bom, a meta 4, ela é interessante até pelo momento que nós estamos vivendo, né? A gente tem assistido com a pandemia uma discussão bem maior com relação, por exemplo, aos projetos de renda mínima. Isso não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, né? Que fala em adotar política, especialmente fiscal, salarial, de proteção social, para alcançar progressivamente essa maior igualdade. Qual que é a sua opinião sobre esse item? Isso são partes de políticas e de soluções estruturantes de processos de redução de desigualdade. Se a gente pensar, por exemplo, a discussão da reforma tributária que acontece no Congresso Nacional, é a grande oportunidade que a gente tem de erradicar no país os elementos de regressividade fiscal que a gente tem no sistema. E que são um dos grandes fatores que contribuem para a desigualdade que a gente tem no país. Então, é fundamental que, nesse momento, a gente não perca a oportunidade de fazer com que a reforma tributária atue para reduzir desigualdade.
Além disso, né, a questão da pandemia exacerbou a questão da desigualdade de renda e da necessidade de políticas robustas de proteção social. Porque, de repente, de um momento para o outro, a gente passou a ter 68 milhões de pessoas dependendo do auxílio emergencial, por exemplo, para poder se alimentar e se manter nesse período de maior dificuldade, por conta de todas as medidas absolutamente necessárias para o enfrentamento da pandemia, né? Então, há uma necessidade da gente ter um conjunto de políticas que deixe o Estado preparado para dar suporte à população nos momentos de maior crise e maior dificuldade, e garantir que aqueles que estão em posição mais vulnerável não paguem sempre o maior preço das crises ou das crises econômicas ou de uma crise como essa da pandemia que a gente está vivendo hoje. Um ponto que você destaca, que você falou bastante da questão da reforma tributária, parte do que você está dizendo tem a ver também com a questão dos impostos, ou seja, aquela coisa dos pobres, que a gente sabe que os pobres acabam pagando proporcionalmente mais impostos que os ricos. Esse é um ponto importante? Sim, esse é um ponto fundamental da discussão da desigualdade de renda que a gente tem no país. A gente sabe, por exemplo, né, existe uma falácia, né, de que as pessoas mais pobres não pagam imposto. E isso é uma grande falácia porque a maior parte da arrecadação que o Brasil tem a partir dos impostos vem de impostos sobre consumo. Então, são impostos que são embutidos nos produtos, em tudo, produtos e serviços. E isso não tem isenção para quem é mais pobre por faixa de renda. Então, todo mundo paga imposto no país. E em relação à capacidade que os mais pobres têm, diferente de pagar imposto das pessoas mais ricas, é o que acaba impactando diretamente essa desigualdade de renda, porque pagar 27,5% de imposto para quem ganha R$ 5.000 tem um impacto na renda muito maior do que pagar 27,5% para quem tem uma renda mensal de R$ 100.000, né? E, além disso, a questão da taxação de lucros e dividendos, que são os lucros das empresas, que não é cobrado no Brasil desde 1995, e que muitas vezes você vai ampliando essa desigualdade no topo, porque os empresários recebem pelas suas empresas lucros e dividendos e não pagam imposto sobre isso, né? Então, é fundamental que a gente entenda esses diferentes mecanismos. Muito bom. Bom, a meta 5 do ODS 10 fala em melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições financeiras globais, né? Fortalecer a implementação dessas regulamentações. Por que essa preocupação com mercados e instituições financeiras? O que você acredita que seja importante nessa meta? Eu acho que um aspecto fundamental dessa meta é o fato de que o ODS 10 ele fala da desigualdade dentro dos países e entre os países. Então, quando a gente tem uma melhor regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições financeiras globais, a gente vai poder olhar com mais cuidado esse fluxo de dinheiro entre os países. E isso pode ter um impacto bastante significativo na questão da redução da desigualdade entre os países, o monitoramento mais cuidadoso desse fluxo. Perfeito. Bom, e nessa sequência mesmo, até a meta 6 fala de ampliar a participação dos países em desenvolvimento nas instituições econômicas internacionais, né? Isso é apontado como algo também fundamental. Que benefícios essa maior presença dos países em desenvolvimento, o maior poder de discussão e influência nessas instituições econômicas, isso serviria também para combater essas desigualdades? Ele serve porque quando você inclui os países de menor renda ou em desenvolvimento na mesa de discussões, você coloca um outro grupo de diversidade de prioridades para discutir junto e chegar a um consenso.
né? Você cria, na verdade, um ambiente de debate onde as decisões vão ser tomadas com os diferentes pontos de vista e as diferentes necessidades mesmo, né, que os países têm. Então, a gente tem o G7, o G20, o G77, que são diferentes grupos onde esses interesses do multilateralismo são discutidos, né, de maneira a orientar as decisões globais. Se a gente não tivesse esses diferentes espaços, a gente teria uma supremacia, por exemplo, da decisão tomada pelos países mais ricos em relação ao que acontece nessa dinâmica globalizada para todos os países do mundo. E você acha que esse momento ele é suficiente? A maneira como essas instituições elas estão organizadas, esses grupos de discussão, favorecem a inserção dos países em desenvolvimento? Olha, eu acho que esses diferentes grupos, muitos deles, né, não só os grupos como os organismos multilaterais, eles têm falhas que precisam de reformas, né, de aprimoramento dos seus sistemas de tomadas de decisão, dos seus mecanismos de participação e tudo mais. Mas, com a globalização, a gente acabou tendo a oportunidade, né, com a liderança de diferentes países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, de criar e conseguir se colocar como liderança nesses diferentes espaços, né? Então, o Brasil, até muito recentemente, era tido como uma grande referência para a discussão dos temas de mudanças climáticas, né, de questões específicas para desigualdade social e pobreza, e era uma liderança que foi construída ao longo aí de muitos anos, né, de atuação da diplomacia e dos governos brasileiros. E isso é importante na definição dos diferentes elementos em jogo no tabuleiro. Bom, a gente sabe que um dos problemas mais sérios que aumenta ainda mais as desigualdades é a imigração descontrolada, né? A meta 7 do ODS 10 fala exatamente da implementação de políticas planejadas e bem geridas, né? Nós temos bons exemplos que poderiam ser adotados, ou mesmo o Brasil faz isso de alguma maneira também já? Eu acho que a gente precisa sempre pensar os fluxos de migração a partir do que os mobiliza, né? Principalmente na história recente aí do mundo, a gente tem vivido grandes crises que têm, de fato, provocado esses grandes movimentos de migração, né? Seja por questões de guerras, seja por questões de pobrezas e crises econômicas em diferentes países, e esses processos, eles dificilmente eles são ordenados porque eles vêm, de fato, esses movimentos maiores em processos de crise, né? Então, quando a gente tem a guerra na Síria, ou a gente tem toda a questão, por exemplo, do Estado Islâmico nos países árabes, isso começa a empurrar uma horda de pessoas para mudar de países porque elas estão em situação de buscando sobrevivência, né? Elas estão buscando se proteger. A mesma coisa é o que a gente pensa aqui em São Paulo quando a gente vê o caso tanto dos imigrantes que vieram do Haiti e chegaram no Brasil pelo Acre, né? Quanto os imigrantes que a gente tem entrando no país pela fronteira com a Venezuela, né? E no Brasil, a gente tem um bom exemplo de política de imigração, que foi a política desenvolvida pelo governo do município de São Paulo para receber, né, ter uma política municipal para a população imigrante, e isso, inclusive, fomentou com que esses imigrantes que estavam chegando no Brasil pelo Acre, do Haiti, eles fossem encaminhados internamente para São Paulo, porque em São Paulo existia uma política minimamente pensada e estruturada para isso. Mas uma coisa que não pode ser deixada de lado nessa discussão é na gente pensar por que é que as pessoas imigram dos seus países.
E elas imigram porque elas não têm condições de sobreviver naquele lugar. Então, para a gente conseguir ter um processo de migração mais ordenado, a gente precisa pensar que a gente precisa desenvolver esses territórios, né, ou cuidar para processos de pacificação, para que essas pessoas tenham condição de permanecer nos seus territórios. Eu não conheço um imigrante que chega num lugar de fora que fala que não preferia, se tivesse as condições ideais, estar no seu próprio país de origem, né? E isso, na agenda dos ODS, é bastante estratégico, porque a gente precisa, né, para conseguir cumprir essa meta, cumprir as outras, né, que vai ajudar a fazer com que esse desenvolvimento seja menos desigual. Perfeito. A imigração traz problemas imensos, né? Se a pessoa já estava, de certa maneira, impactada por essa desigualdade no seu país, né? Que ela foi obrigada a sair, imagina indo para um outro país, né? Com todas as questões econômicas, culturais, comportamentais. Então, é realmente muito grave essa situação. Um ponto destacado também, Maitê, é das relações comerciais, né? O ODS fala de uma maior inserção, uma maior presença na Organização Mundial do Comércio, dos países em desenvolvimento. Em que essa relação entre países, a desigualdade pode ser melhor trabalhada, nessas relações comerciais? A questão da participação nos organismos de regulação do comércio global, ela é fundamental porque é uma questão de criar um equilíbrio de poder, né, nessa discussão. Porque muitas vezes a gente vê movimentos, principalmente quando há crises econômicas globais, de volta dos países para políticas mais de protecionismo, por exemplo. E isso impacta diretamente os países que dependem muito desse comércio internacional para desenvolver as suas economias. Né? E tem muitas questões que são importantes, né, dessa regulação, que é quando um país, né, começa a colocar barreiras protecionistas, né, começa a colocar impostos sobre a compra de produtos que não são produzidos no seu país. Isso faz com que o preço dos produtos, por exemplo, né, o Brasil vendendo produtos para os Estados Unidos. Quando o presidente dos Estados Unidos começa a criar barreiras de proteção, né, aumenta o valor do nosso produto lá e a gente não consegue vender. Né, mesmo que a gente tenha aí um ganho, uma vantagem da desvalorização da moeda, que é péssima internamente, mas que é importante do ponto de vista da balança cambial e das exportações. Então, a participação dos diferentes países nesses mecanismos é fundamental para que a gente consiga reduzir esse desequilíbrio de poder que existe entre as nações mais ricas e as nações em desenvolvimento. Tem alguma coisa que você gostaria de destacar na ODS? Agora a gente já está indo mais para a parte final da nossa conversa. Eu acho que uma coisa fundamental para a gente ter em mente sempre que a gente discute o ODS é de que, embora ela seja uma agenda coordenada pelas Nações Unidas, ela é uma agenda absolutamente interna. Né? Se a gente olhar com detalhes as metas, os desafios e os indicadores, né? Lembrando que o IPEA fez um processo muito interessante de adaptação dos indicadores e metas, o IPEA e o IBGE fizeram no Brasil, tudo que está colocado ali são desafios estruturais que a gente tem no país. Né? Não é uma agenda que é imposta de fora, é uma agenda que está absolutamente alinhada com os desafios que a gente tem. Né? E por ela ser uma agenda integrada, centrada nas pessoas, né, com o princípio de não deixar ninguém para trás, os ODS podem ser um grande orientador de políticas públicas para que a gente chegue em 2030 de uma maneira muito melhor do que a gente estava em 2015. Né? Lembrando que o Brasil é uma das grandes referências de sucesso de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que vigoraram de 2000 a 2015.
Então, a gente sabe fazer, né? Então, a gente pode aproveitar essa agenda para continuar desenvolvendo esse caminho. Maite, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Maratona ODS. Até uma próxima. Imagina, obrigada a vocês. Até.